Hoje eu vou falar sobre os desdobramentos do caso Zubeldia. E não é nada bom, viu? Se você gosta dele, já vá se preparando. E segundo informações, o São Paulo abriu negociações para contratar um novo treinador. Daqui a pouco eu vou compartilhar com você essa atualização que eu recebi. E um outro assunto importante é sobre o pega pra capar que rolou entre os jogadores, que deu o que falar na internet. Se você não está sabendo, você vai saber nesse vídeo aqui. E eu vou dar uma ligeira pincelada na situação do Oscar. Pois é, sobrou pro Oscar, hein? A diretoria não paga direito aos jogadores e é o nome do Oscar que entra na pauta. Eu não acho isso certo. E quando eu for esmiuçar esse assunto, eu vou dizer o porquê. Ou melhor, eu vou começar por esse assunto, tá? Eu só peço que você deixe o like, que esse poderoso like ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Tanto é que eu chamo o like de joinha abençoado. E se você gosta de futebol falado sem clubismo, de uma forma honesta e transparente, e também daquela boa e velha resenha esportiva, aqui é o seu lugar. Portanto, te convido a seguir esse humilde projeto clicando no botão inscrever-se que está aqui embaixo. Tudo bem? Se você não torcer para o São Paulo, fica tranquilo que você também é muito bem-vindo por aqui, tá? Não torce para o São Paulo, bacana, o azar é só seu. Mas aqui nós não teremos problemas com isso, tudo bem? Então bora falar sobre aquele burburinho incômodo que está rolando na internet envolvendo o nome do Oscar. Estão dizendo que depois que o Oscar chegou, o São Paulo ficou com pendências financeiras com alguns atletas do plantel. E o erro já está aí, né? O São Paulo não ficou com pendências financeiras depois da chegada do Oscar. Isso já está acontecendo há muito tempo. São Paulo deve luvas, direitos de imagem, salário, deve premiação também, compra jogador e não paga, que nem é o caso do Ferreirinha. Fora aqueles que saem do clube e o São Paulo fica devendo, né? Um exemplo, o caso do Crespo. O São Paulo estava devendo para ele até pouco tempo atrás. Não sei se pagou. Mas olha o tempo que o Crespo saiu de São Paulo. E ainda tem gente pedindo a volta do Hernan Crespo, hein? Você acha que esse cara volta? Jamais. Então ficou claro e evidente que essas dívidas não tem nada a ver com o salário do Oscar. E para aqueles que pensam que a vinda do Oscar rachou o elenco por causa do salário que ele ganha, muito se engana. Porque se a gente parar para pensar friamente, o Oscar é prata da casa. E geralmente os que ficam incomodados com isso são aqueles jogadores velhos de clube que acabam montando ali a sua panela e fazem do clube o que bem querem. A pergunta que fica é: quem é Luciano, Jandrei e Arboleda perto do Oscar? Quem rachou o elenco de verdade foi o tal de Rames Rodrigues, que caiu de paraquedas no São Paulo, não tem identificação nenhuma com o clube, ganhava mais do que o Oscar até, não cooperava com ninguém e ainda fazia do São Paulo um resort de luxo. Mas ainda bem que esse cara foi embora, né? E foi embora ganhando uma grana violenta do São Paulo. E é justamente esse dinheiro que voou com o Rames Rodrigues é que faz falta no São Paulo. Dito isso, por causa dessas cabeçadas financeiras da diretoria, os atletas que ainda servem o clube ficam de 2 a 4 meses sem receber. Cara, isso é nojento. O São Paulo tem um plantel bom, é um plantel nota 8,5. Não é possível empatar com o Velo Clube, empatar com a Inter de Limeira, perder para o RB Bragantino jogando o segundo tempo inteiro com um a mais dentro de campo. Isso não existe. Isso aí só tem uma explicação e não é time mal treinado, é time desmotivado. E mesmo assim eles se reuniram, eu não sei se você ficou sabendo, né? Os jogadores se reuniram a portas fechadas e foi um pega para capar, hein? É porque eles estão vendo que a torcida está incomodada com isso e sofrendo também. Por mais que o pessoal fala, pô, mas sofrer por causa de futebol, bacana. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Tem cara que respira futebol. Se o time dele perde, empata, vai mal, o cara não tem empolgação para trabalhar. O negócio é incrível. E é por isso que teve essa reunião de cobrança entre eles. É com respeito a nós, torcedores, não a essa diretoria. Esses caras da diretoria não merecem respeito. E vale a pena frisar que foi com respeito ao Zubeldia também. Porque o Zubeldia é o cara que vai pagar o preço de tudo isso. Os caras estão desanimados por causa de uma pendência financeira, mais uma, diga-se de passagem, né? Não jogaram bola, e aí é o treinador que não presta, o cara que é um pardal, o time mal treinado, o cara não tem um plano B, não tem padrão de jogo. Já era, meu amigo, o Zubeldia vai ser demitido mais cedo ou mais tarde. Porque demitir treinador é a fórmula que essa diretoria encontrou para deixar o torcedor satisfeito, né? Poxa, estão reclamando? Vai cair na cabeça do treinador. Tira o treinador, a gente tem um fôlego de 3 ou 4 meses. É simples assim. Então você que pede fora treinador, seja ele qual for, você está fazendo a vontade e a alegria da diretoria. Parabéns, inocente. E como diz aquele velho ditado, tudo que está ruim
pode piorar. E se tratando de São Paulo Futebol Clube, não duvide. Se liga nisso. São Paulo já abriu negociações para contratar Fernando Diniz. Nessa sexta-feira, dia 21, a alta cúpula tricolor se reuniu com Giuliano Bertolucci, empresário de Diniz, para discutir a possibilidade de contratar o treinador para o lugar de Luiz Zubeldia. O ex-treinador da seleção brasileira tem 2 defensores no departamento de futebol do tricolor, Carlos Belmonte e Muricy Ramalho. E Diniz é visto como o único nome no momento, já que Tite e Renato Gaúcho são caros e não têm o perfil que o tricolor busca. Pois é, o Tite e o Renato Gaúcho não têm o perfil que o tricolor busca porque são caras combatentes. Eles põem o dedo na ferida. São caras que cobram a diretoria, são caras que expõem a realidade nas coletivas de imprensa, não deixa nada passar batido. E a diretoria do São Paulo está correndo desse perfil. Por isso que eles preferem o Fernando Diniz, porque é um cara mais passivo. E para quem vai julgar o dono da notícia, que é o Jorge Nicola, o Nicola tem muita influência em vários clubes. O cara realmente sabe das coisas. Se der errado, não é porque a notícia do Nicola é fake ou coisa parecida. É porque eles estão vendo que a torcida não quer o Fernando Diniz. O que adianta se livrar de um cara que a torcida está reclamando para trazer outro que já vai chegar com reclamação? Os caras querem uns 3 ou 4 meses de tranquilidade. Demitir treinador é tipo como se fosse um cala-boca para a torcida. E o que está segurando o Zubeldia ainda no São Paulo, mesmo com aquele processo de fritura que o próprio Arnaldo Ribeiro falou ano passado, é justamente não ter treinador disponível no mercado. E os que tem e são bons, o São Paulo não tem dinheiro para pagar. E de pensar que é tão fácil resolver essa questão, é só pagar os jogadores em dia e acabou, tá tudo resolvido. Mas não, prefere deixar os caras desanimar, começar a protestar dentro de campo, correndo para não chegar, para ter que demitir o treinador. Que situação lamentável, hein? Em que ponto que o São Paulo chegou? Que vergonha. Eu vou encerrar esse vídeo com uma pergunta. Cadê o Júlio Casares? Por onde anda? Onde vive? O que come? Cadê o Júlio Casares? Você tem ideia de onde ele está? Arrisca um palpite aqui embaixo. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.